Essa intrigante aeronave que você está vendo, com sua aparência incomum e design peculiar, não foi criada para atrair a atenção por sua estética arrojada. Na verdade, ela representa uma tentativa audaciosa de aperfeiçoar a aerodinâmica das aeronaves tradicionais, visando um desempenho mais eficiente e revolucionário. No auge da sua popularidade, nas décadas de 1940 e 1950, os aviões de asa anelar eram considerados a próxima grande revolução na engenharia aeronáutica. Eles prometiam transformar o céu e desafiar as convenções estabelecidas, abrindo caminho para uma nova era na aviação. Mas o que aconteceu com essa promessa revolucionária? Por que as asas anelar desapareceram do cenário aeronáutico? E será que elas poderiam um dia fazer um retorno triunfante, moldando o futuro da aviação? Essa é a Heroica Engenharia e você está em O que aconteceu com os aviões de asa anelar. Nas primeiras eras da aviação, os designers e engenheiros estavam sempre em busca de formas inovadoras para melhorar a eficiência e o desempenho das aeronaves. Dentre as várias tentativas, surgiu um design peculiar, conhecido como a asa anelar. Elas foram projetadas para englobar o corpo da aeronave, proporcionando uma forma única e distinta, pois as asas convencionais, essas retas que conhecemos hoje, apresentam algumas restrições. Em altas velocidades, por exemplo, a resistência do ar aumenta significativamente, causando maior consumo de combustível. Além disso, o formato da asa convencional pode criar turbulência no fluxo de ar, o que pode afetar a estabilidade da aeronave em certas condições de voo, criando o que conhecemos como turbulência. Portanto, os primeiros projetos de asas anelares sobreviveram como uma tentativa de resolver um problema-chave, a resistência do ar. A ideia por trás disso era bastante simples. Se a asa pudesse ser induzida para envolver o corpo da aeronave, ela poderia potencialmente reduzir a resistência do ar, permitindo velocidades mais altas e maior eficiência de combustível. No entanto, a adoção generalizada dessas asas anelares não aconteceu de imediato. No início, a indústria aeronáutica estava cética. Havia preocupações sobre a capacidade da manobra das aeronaves com essas asas e refletidas sobre se os benefícios da eficiência compensariam os custos e complicações de produção. Contudo, a chegada da Segunda Guerra Mundial acelerou a experimentação e a inovação do setor aeronáutico. Foi nesse contexto que o design das asas anelares começou a ganhar tração. Durante a guerra, os países e engenheiros estavam sempre à procura de maneiras de melhorar a velocidade e a eficiência dos aviões. Os aviões mais rápidos, eficientes e que aderissem menos combustível era sinônimo de evolução tecnológica e vitória no campo de batalha. Então, a engenharia da asa anelar parecia promissora, pelo menos na teoria. Em primeiro lugar, eles prometiam ser mais eficientes que os aviões tradicionais. Devido à sua forma única, os aviões de asa anelar minimizavam a formação dos vórtices na ponta das asas, turbilhões de ar que se formam nas pontas das asas convencionais e criam arrasto, reduzindo a eficiência do combustível. Em teoria, a asa anelar poderia oferecer economias significativas de combustível em comparação com um avião tradicional. Em segundo lugar, a estabilidade era outra promessa importante dos aviões de asa anelar. Como a asa se estendia ao redor da fuselagem, acreditava-se que a aeronave teria um desempenho de voo superior em condições de tempo chuvosos e instáveis. E, finalmente, os aviões de asa anelar prometiam velocidades mais altas. O formato dessa asa deveria permitir que a aeronave atingisse velocidades mais altas com menos riscos de stall, uma condição em que o fluxo de ar sobre a asa é insuficiente para produzir sustentação. No entanto, como costuma ser o caso com inovações tecnológicas, a teoria e a prática nem sempre se alinham perfeitamente. E foi um desses desafios práticos que, por mais que a asa anelar oferecia estabilidade em condições de ventos cruzados, ela também tendia a ser instável durante as manobras de guinada. Isso significa que os aviões de asa anelar tinham dificuldades em manter um voo reto e estável, especialmente em velocidades mais baixas. Outra dificuldade foi a complexidade na construção dessas aeronaves. A asa anelar é uma estrutura intricada e desafiadora para ser construída. Isso elevou os custos de produção, tornando os aviões de asa anelar economicamente menos atraentes em comparação aos aviões de asa convencionais. Além disso,
os aviões de asa anelar enfrentavam problemas com a velocidade. Embora a teoria sugerisse que eles deveriam ser capazes de atingir velocidades mais altas sem stall, na prática, isso provou ser muito mais difícil. A resistência do ar tende a aumentar à medida que a velocidade aumenta, o que tornou difícil para os aviões de asa anelar atingir as altas velocidades que prometiam. Por fim, embora a forma única da asa anelar reduzisse os vórtices nas pontas das asas, ela também criava vórtices no interior da asa anelar. Esses vórtices internos podiam causar turbulência e reduzir a eficiência do combustível, anulando uma das primeiras vantagens que os aviões de asa anelar deveriam oferecer. No final das contas, os desafios práticos superam as vantagens teóricas dos aviões de asa anelar. Essas aeronaves, que prometiam revolucionar a aviação, acabaram se mostrando mais problemáticas do que úteis, segundo os especialistas da época. E apesar dos desafios, os aviões de asa anelar não se tornaram apenas uma nota de rodapé na história da aviação. Eles deixaram um legado surpreendente e significativo na forma de winglets, as pequenas aletas que vemos nas pontas das asas de muitos aviões modernos. Essas pequenas aletas, instaladas verticalmente, atuam para suavizar o vórtice de ponta de asa. Eles desviam parte do ar que se move sob as asas para o topo, interrompendo a formação do vórtice e, portanto, reduzindo o arrasto. Ao ver um avião moderno com winglets, pode-se não imaginar imediatamente os aviões de asa anelar do passado. No entanto, essas estruturas úteis são um lembrete direto do legado da asa anelar, um símbolo tangível de como as ideias, mesmo daquelas inovações que não alcançaram seu objetivo original, podem encontrar novas formas de contribuir para o progresso científico e tecnológico. Apesar das potenciais vantagens das asas anelar, elas não são amplamente utilizadas na aviação atual. Uma das razões é a falta de desenvolvimento e pesquisas contínuas nesse campo específico. Enquanto as asas convencionais têm sido aprimoradas e refinadas ao longo dos anos, as asas anelar foram deixadas em segundo plano. A complexidade de projeto e preocupações práticas associadas ao design anelar também podem ter contribuído para a sua falta de adoção generalizada. No entanto, a aviação é um campo em constante evolução e novas tecnologias e conceitos estão sempre surgindo. É possível que no futuro haja um ressurgimento de interesse pelas asas anelar, impulsionado por avanços na aerodinâmica e na integração de componentes. À medida que a indústria busca cada vez mais eficiência e sustentabilidade, o design anelar pode oferecer soluções interessantes, já que a tecnologia atual pode potencializar isso. Por fim, as asas anelar têm um lugar intrigante na história da aviação. Embora tenham sido superadas em popularidades pelas asas convencionais, seu potencial para melhorar a eficiência e a velocidade das aeronaves continua a intrigar os engenheiros e designers. Além disso, só o futuro dirá se essas asas ressurgirão e serão adotadas em larga escala, ou se permanecerão como uma ideia inovadora do passado. Não devemos esquecer que os desafios encontrados no desenvolvimento dos aviões da asa anelar levaram a avanços importantes na compreensão dos princípios aerodinâmicos. A análise dos problemas de instabilidade e velocidade dessas aeronaves contribuiu para um melhor entendimento das complexidades do voo e da interação entre a estrutura das aeronaves e o ar ao redor. Essa é a beleza da engenharia e da inovação. Mesmo com os conceitos que não decolaram como esperado, ainda pode nos oferecer lições valiosas e influenciar o futuro de maneiras que nunca poderíamos ter previsto. E assim, cada experimento, cada tentativa, mesmo os fracassos, se tornam etapas fundamentais na nossa jornada incansável para ultrapassar os limites do que é possível.